Tudo bom, pessoal? Dr. Rafael, pediatra, homeopata. Continuando aquele papo que a gente estava tendo em relação aos chás, a gente prometeu correlacionar alguns sintomas clínicos e a utilização de alguns chás para melhorar exatamente esses sinais e sintomas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar e entender e tomar muito cuidado é o chá no consumo infantil, que aquilo não pode atrapalhar, primeiro, o aleitamento materno, é contraindicado antes dos 6 meses, estritamente proibido. A partir de 1 ano, quando eu recomendo, sempre com uma alimentação bem consolidada, bem tranquila, nunca substituindo a hidratação com água, tá? Então a gente pode estar utilizando como complementar para alguns sintomas clínicos. Nunca utilizar o saquinho industrializado, sempre usar as folhas e sempre fazer a infusão. Sempre esse é o ideal e a gente vai minimizar os problemas. Coar e utilizar ali morninho para criança. Nem todos os chás são liberados para as crianças, como a gente falou no outro vídeo, que a gente comentou, e alguns que a gente pode evitar e outros que a gente pode fazer com mais tranquilidade. Mas vários sintomas clínicos vão estar respondendo muito bem com alguns chás. E aqui a gente vai explicitar todos eles, minimizando e diminuindo o uso de medicação. Então, uma criança que tem muita cólica, um chá de erva doce responde muito em relação a gases e cólica. Entra também o chá de anis, ajudando muito nisso. Mas o problema do chá de anis é que às vezes pode ter um gostinho um pouco mais acentuado, ela pode não aceitar de uma forma tão satisfatória. Então, se é uma criança que está tendo uma má digestão, enjoo, o que a gente pode estar fazendo? A própria erva doce, que ajuda e tem esse efeito muito no trato gastrointestinal, ajudando muito nessa parte digestiva, e o chá de erva cidreira, a melissa, ajuda completamente nesse processo digestivo. É uma opção muito boa, tá? No lugar, às vezes, da gente estar fazendo uma domperidona da vida, a gente pode fazer esses chás de uma forma mais saudável e natural. Quando a gente quer prevenir, por outro lado, melhorar a imunidade, agora que a gente está na época do coroninho, prevenir gripes, quadros virais, tá? Sempre o chá de limão com gengibre ajuda muito a reforçar a imunidade do pequeno paciente, a melhorar o potencial antioxidante do corpo da criança. Uma opção ótima, excelente, e pode ser feita com tranquilidade e segurança na criança. Tá? Relaxamento, que também a gente já falou bastante, mas não custa reforçar. Chá de camomila, chá de melissa, hortelã, tem um efeito também bem relaxante e tem um efeito bem legal. A gente ajudaria muito nesse contexto de indução de sono, de tranquilidade maior da criança. Outros chás menos conhecidos às vezes das pessoas de uma forma habitual, que teria uma resposta, seria de rosa canina, ajuda muito no trato gastrointestinal, em processos diarreicos, ajuda muito nesse processo, ajuda a segurar aquele processo de excesso de fezes, e mais cuidado que a utilização em excesso pode ter o efeito adstringente e constipar, tá? Mas pode ser utilizado bem para esses quadros. Além dessa parte digestiva, outro chá que pode ajudar muito, que a gente não mencionou, que eu esqueci de mencionar, seria o funcho. Então, dentro lá das cólicas que a gente comentou, ele tem um efeito bem legal na diminuição de gases e cólica da criança. Funcho é uma ótima opção. Então, quando a gente tem lá uma faringite, uma dor de garganta, tá? A erva malva, tá? Ajuda bastante nesse processo sintomático. Se for uma criança maior, fazer o gargarejo com aquele chá. Então ajuda muito a dar aquele relaxamento, diminuição da dor local, tá? A vovó também falava bastante
Folha de goiabeira, lá para as cólicas, ajuda também bastante nisso daí. Então as vovós também têm muita razão nisso daí, aquelas cólicas, diarreias, aquela constipação abdominal, tá? Aquelas dores abdominais, na verdade, ajudaria bastante na folha da goiabeira. Então, quando a gente tem aquela distensão gástrica, indisposição, chá de poejo, tá? Então, o chá de poejo ajuda muito na secreção que acabam consumindo derivados lácteos. Então, que tem uma produção de muco muito maior, o chá de poejo ajuda mais especificamente nesses casos, tá? E aí também, se você tem um excesso de secreção pulmonar pela utilização dos lácteos, o chá de poejo vai ajudar ainda mais da gente tirar essa secreção, proporcionar essa expectoração um pouco maior. Então essas são opções que eu acho bem legal, tá? Eu que sigo essa linha mais natural, tá? Que menos invasiva, homeopática, ortomolecular e aí fitoterapia, eu acho que são opções muito mais efetivas para a criança, muito menos iatrogênicas, e a gente pode trazer benefícios para a criança sem efeitos colaterais. Tá? Então isso aí é bem importante que a gente possa no nosso dia a dia trazer o uso desses fitoterápicos, desses chás, na utilização do dia a dia, seja da criança, seja da sua família.